Primeiro livro de Crônicas, capítulo 17, a partir do verso número 1. Sucedeu, pois, que morando Davi já na sua casa, disse Davi ao profeta Natã: Eis que eu moro em casa de cedros, mas a arca da aliança do Senhor está debaixo de lona. Então Natã disse a Davi: Tudo quanto tens no teu coração, faze, porque Deus é contigo. Mas sucedeu na mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natã, dizendo: Vai e dize a Davi meu servo, assim diz o Senhor, tu não me edificarás uma casa para morar. Agora vá para o capítulo 22, por favor, a partir do verso 1. Amém? E disse Davi: Esta será a casa do Senhor Deus, e este será o altar do holocausto para Israel. E deu ordem Davi que se ajuntassem os estranhos que estavam na terra de Israel, e ordenou cortadores de pedras para que lavrassem as pedras de cantaria para edificar a casa de Deus, e aparelhou Davi ferro em abundância para os pregos das portas das entradas, para as junturas, como também cobre em abundância, que nem foi pesado. A madeira de cedro, sem conta, porque os sidônios e os tírios traziam a Davi madeira de cedro em abundância. Porque dizia Davi: Salomão, meu filho, ainda é moço e tenro, e a casa que se há de edificar para o Senhor se há de fazer magnífica em excelência, para nome e glória em todas as terras. Eu, pois, agora lhe prepararei materiais. Assim preparou Davi materiais em abundância, antes da sua morte. Então chamou a Salomão seu filho e lhe ordenou que edificasse uma casa ao Senhor, Deus de Israel. E disse Davi a Salomão: Filho meu, quanto a mim, tive em meu coração edificar a casa ao nome do Senhor meu Deus. Foi o que nós lemos no capítulo 17. Porém a mim a palavra do Senhor veio dizendo: Tu derramaste sangue em abundância e fizestes grandes guerras, não edificarás a casa ao meu nome, porquanto muito sangue tem derramado na terra perante a minha face. Amém. Agora vá, por favor, vamos ao Novo Testamento, também temos duas referências. Primeira carta de Timóteo, capítulo 4, verso 1 e verso 2. Mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. E a última referência, por favor, a carta do Tiago, capítulo 5, verso 1. Eia, pois, agora, vós, ricos, chorai e pranteai por vossas misérias, que sobre vós hão de vir. As vossas riquezas estão apodrecidas e as vossas vestes estão comidas da traça. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós, e comerá como fogo a vossa carne. Entesourastes para os últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras, e que por vós foi diminuído, clama, e os clamores dos que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Deliciosamente vivestes sobre a terra, e vos deleitastes, e cevastes o vosso coração como num dia de matança. Condenastes e matastes o justo, e ele não vos resistiu. Amém. Amados, existem coisas que eu ouço de pessoas que eu não posso compartilhar por uma questão ética. Existem três grupos de situações, né? Existe um grupo com três situações que eu não posso falar das coisas que eu ouço. Aquela pessoa que vem ao consultório e que está ali num processo terapêutico, que a gente conversa ali, fica ali, não sai. Se sair é porque essa pessoa levou, eu não. Então, não posso falar. Não posso falar também quando alguém me procura enquanto sacerdote, enquanto ministro da palavra, e abre o coração, e aquilo que a gente conversa fica entre nós dois. Também não vou levar. Se isso vai para o ouvido de outra pessoa, é porque ela levou, eu não. E
A terceira situação é uma conversa amistosa, uma conversa que não é nem terapêutica e nem é sacerdotal, mas que a pessoa vira e diz assim, não fala nada não, ou não conta nada não. Mas, não havendo essas restrições, há exemplos que eu posso usar a partir de coisas que eu ouço. E um amigo, um senhor mais velho, um policial aposentado, conversando comigo, chorando, mas em nenhuma destas três situações, nem enquanto terapeuta, nem enquanto sacerdote, nem enquanto uma conversa de amigos em que tenha sido pedido sigilo. Ele me contou a sua história e ele chorava dizendo do terror, do pavor que ele carregava por ter matado muitas pessoas ao longo da sua vida. E enquanto ele contava isso e desabafava, fora dessas três situações, ele dizia, mas eu só matei gente ruim. Ele se justificava. E eu ouvia, emprestei meus ouvidos para ele, e eu dizia, mas você não tem que se justificar para mim. Não sou eu que te julgo. Mas ele se julgava, e ele interpretava os reveses da vida como consequências das mortes que ele carregava. Essa semana passada, eu e o Mateus assistimos um filme chamado O Nome da Morte, está no Netflix, em que um pistoleiro na região norte e nordeste do Brasil, ele matou mais de 490 pessoas. Ele dá um depoimento que vira esse filme, até quando o filme foi produzido, é um filme mais recente, ele estava vivo, morando em algum sítio, em algum lugar do Brasil. Mas ele tinha um caderno que ele ia anotando as suas mortes, e parece que foram 492 pessoas que ele matou, e ele carrega isso. O filme deixa muito claro os pavores noturnos pelos quais ele passa, se lembrando de cada uma das pessoas que ele morreu. Conheci um pistoleiro, um senhor de idade, há muitos anos atrás, há mais de 20 anos atrás, acredito que ele já morreu. Esse senhor dava manutenção em armas de policiais, tanto militares como civis. A casa dele era visitada por policiais que levavam armas para que ele consertasse. Era um bom armeiro. E num dos casos, né, que ele contou, e essa semana também conversando com o meu compadre, a gente compartilhava isso, ele contava e dizia assim, você não pode olhar para os olhos da pessoa que você vai matar. Você vai e faz o serviço. Se você olhar, acabou. Sua vida acabou. Você carrega aquele olhar com você. E aí ele contava uma experiência dele, quando ele acertou um cara, e depois teve que ir lá para confirmar a morte. O cara olhou para ele disse, a partir dali a minha vida acabou. Interessante é que as pessoas não acreditam que elas vão carregar a consequência do pecado delas. E carrega. Nós lemos alguns textos aqui, e eu quero depois pegar esse exemplo que eu dei para vocês e trabalhar em cima desse texto. No primeiro texto nós vemos um homem de Deus chamado Davi. Davi é um homem tão importante na Bíblia que Jesus é filho dele. Jesus é um dos tataranetos de Davi. Jesus era chamado nas ruas de filho de Davi. A estrela de Davi, símbolo de Davi, está na bandeira de Israel. Davi é um dos personagens mais marcantes, mais bonitos, mais fortes, mais incríveis das histórias bíblicas. É particularmente o meu personagem favorito. E era um homem que tinha um coração tão grande que já rei, já tendo vencido todas as dificuldades, já estabelecido no trono, ele um dia olha para todo o luxo do qual ele desfruta, de toda a segurança da qual ele desfruta, e ele se lembra que a Arca da Aliança, a arca que tinha ali, a gente trabalhou muito isso aqui um tempo atrás, que tinha aqueles elementos de testemunho dentro dela, estava num tabernáculo de lona, e ele disse, não é possível que eu more num palácio e a arca do Senhor não tenha uma casa melhor. E ele intenta construir algo incrível para Deus, e o profeta que está ali na casa dele, no palácio dele, diz, faz o que está no teu coração, Deus vai se agradar. Essa é uma lógica humana, Deus quer o melhor, então oferece o seu melhor. Quando esse profeta vai embora, Deus fala com o profeta, volta lá e diz para Davi, não, você não pode construir o tabernáculo, porque você é homem de guerra. A informação de que ele é homem de guerra e que ele tinha sangue nas mãos não está no capítulo 17, quando ele diz que quer
fazer aquela casa. No capítulo 17 apenas está narrado que o profeta volta e diz para ele: você não vai construir, só isso. Mas nós somos para o 22, onde o próprio Davi, chamando Salomão, Davi já velho, ele já havia juntado muitos recursos materiais e financeiros para que Salomão pudesse construir o templo. E ele diz para Salomão: Deus não me deixou construir porque ele me disse que eu sou homem de guerra e que o sangue dessas pessoas que eu matei estão nas minhas mãos. Irmãos, um homem de Deus, um homem com o coração de Deus, mas que fez muito mal na terra, carregava ainda a culpa, não a culpa que impedisse a sua salvação, mas a culpa que o aprisionava a não poder dar mais frutos para Deus. Esse policial, esse moço que me procura, quando ele matou, ele tinha uma justificativa, ele estava investido de autoridade, ele estava matando o bandido, mas depois que ele mata, ele carrega o fantasma daquelas pessoas com ele. Ele se aposentou, ele criou família, mas aqueles fantasmas ainda o perseguiam. Nós lemos em 1 Coríntios capítulo 4, que alguns homens, algumas mulheres, elas se afastam de Deus, elas começam a buscar caminhos que desagradam a Deus e elas começam a carregar a sua culpa. E aí elas cauterizam a sua consciência. Sabe o que é cauterizar? Cauterizar é queimar. É quando você inutiliza um órgão através da queimadura. Essas pessoas pegam a sua consciência, elas racionalizam. Elas racionalizam e dizem: eu não vou olhar nos olhos, eu não vou ligar para o choro do pobre, eu não vou ligar para aquele que eu tirei vantagem dele, que se dane, que fique no caminho. Eu vou resolver a minha situação, eu vou cuidar de mim, é cada um por si, Deus para todos. Então, eu vou ser mais esperto, eu vou ser mais forte, eu vou ser mais rico, eu vou desfrutar do melhor, e eu não vou pensar simplesmente, eu não vou pensar nos outros. Simples assim. Eu cuido de mim, cada um cuida de si. E essa pessoa cauteriza a sua consciência. Por um tempo funciona, Esse mesmo moço, quando ele matou o primeiro, ele cauterizou a consciência dele. Quando ele matou o segundo, ele cauterizou a consciência dele. Quando ele matou o terceiro, o quarto, talvez mais, ele cauterizou a consciência dele. E ela, queimada que estava pela racionalização, eu só matei bandido, eu estava no exercício da minha profissão, eu fui obrigado, ele foi se dando razões. Em algum momento, enquanto, eu vou usar uma expressão, o sangue estava quente, ele não sentiu nenhuma dor. Sabe quando o seu sangue está quente, você faz um exercício, ou você escorrega, cai, machuca, e você não sente nada na hora? Mas quando o sangue esfria, você começa a sentir? Uma vez eu fui pedalar lá na região onde moram os pais do Beto. Botei a caminhonete, a bicicleta na carroceria da caminhonete, cheguei lá, tirei e a corrente tinha saído da coroa. Eu coloquei e saí com a bicicleta, mas quando eu saí pelo portão que eu fiz a curva, a primeira grande curva, a corrente saiu, ela não tinha encaixado direito, alguma coisa estava errada, e eu tomei um tombo, caí igual uma fruta madura, pum! Mas o sangue já estava quente. E aí eu peguei a bicicleta e continuei, fiz mais, ali uns 40 quilômetros, voltei, a mãe do Beto é sempre muito carinhosa comigo, o pai dele muito carinhoso, tomei um banho lá e vim embora. Irmãos, antes de chegar em Belo Horizonte, o sangue já estava frio e começou a doer o quadril. Eu passei uns 2 meses sentindo dor e mancando, porque o sangue tinha esfriado. Quando uma pessoa cauteriza a consciência, quando ela racionaliza, quando ela explica para ela mesma que ela contrariou a vontade de Deus, mas que ela tinha uma razão para isso, que a justificava, no começo funciona. No começo a consciência não incomoda, mas essa consciência vai esfriar. Essa consciência vai, como sangue quente, esfriar, e aí começam os fantasmas do pecado voltar. E sabe o que é interessante? Interessante é que nós lemos Paulo escrevendo a Timóteo, sim, e ele diz assim: ricos, poderosos. Quando ele fala ricos, não entenda rico apenas como aquela pessoa que juntou dinheiro.
Mas entenda rico nesse texto como aquela pessoa que juntou poder, que pode ser o poder da força, que pode ser o poder do dinheiro, que pode ser o poder da beleza, que pode ser qualquer poder sobre o outro, que subjuga o outro, que pratica a injustiça. Paulo diz, vocês praticaram a injustiça. Durante muito tempo, vocês se banquetearam. Eu sei que a sua Bíblia está aberta no último texto que nós lemos, que é o capítulo 5 de Tiago. Aliás, eu falei Paulo a Timóteo, não. Paulo a Timóteo foi o outro texto. Esse aqui é Tiago. Tiago, capítulo 5. Eia, pois, agora vós ricos, vós poderosos, esqueça o rico de dinheiro, poderosos, chorai e pranteai por vossas misérias. São poderosos, mas carregam as suas misérias. Você já pisou em cocô? Já andando na rua, cocô de cachorro? Você está arrumadinho, está limpinho, a roupa nova, sapato novo, e você pisa. Aí você diz, Aí você vai no gramado, e passa o pé, e limpa. E aonde você vai, já limpou o pé, alguém faz assim, alguém pisou em caca. Aí você joga o pé lá para baixo, porque você já limpou, mas o cheiro está ali. Sabe quando você peca contra Deus, é assim, ainda que você racionalize, a caatinga fica. O pecado te acompanha. A consequência vai com você. Você pode até usar o seu poder para que aquele que você prejudicou não possa exigir justiça, não possa se vingar. Você pode até matá-lo. Você pode calar a voz que denuncia, mas você não consegue calar o pecado que já habita em você. Ele mora em você. Ele mora na sua consciência. Você pode até cauterizar a sua consciência. Você pode até deixar a sua consciência de molho e por um tempo ela não vai te incomodar. Mas a sua miséria está com você. Olha o texto do Tiago. Eia, pois, agora, vós poderosos, chorai e pranteai por vossas misérias, que sobre vós hão de vir, elas vão voltar à existência, elas vão sair da condição de cauterizadas. As vossas riquezas estão apodrecidas, as vossas vestes estão comidas da traça, o vosso ouro, a vossa prata, enferrujaram e a sua ferrugem dará testemunho contra vós. Irmãos, o lucro que foi obtido, o prazer que foi obtido, aquilo que vem da injustiça praticada, vai clamar a pessoa, vai clamar da terra. O rei Davi matou pessoas que eram inimigas de Israel. Quando chegou a hora de construir um templo ao Deus de Israel, um Deus de paz, um Deus de justiça, Deus disse, você não vai pôr a sua mão no meu templo, porque o sangue das pessoas que você matou, as injustiças praticadas no tempo de guerra, continuam clamando da tua mão. Há uma miséria em você. O perdão de pecados para a salvação não inibe que a sua consciência te denuncie, que os seus fantasmas ressurjam contra você. Então o Tiago, ele escreve dizendo assim, vocês ricos, vocês poderosos que praticaram injustiça, durante um tempo vocês viveram assim, presta atenção irmãos, olha aqui, ainda no Tiago, olha lá o verso 3, o vosso ouro, a vossa prata enferrujaram, a vossa ferrugem dará testemunho contra vós, e comerá como fogo a vossa carne, entesourastes para os últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras, e que por vós foi diminuído, clama. Clamores dos que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Veja que há uma morte que se pratica, que não é a morte que vem numa faca, numa lança, numa bala que entra num corpo, numa parede da cabeça que é quebrada com um porrete ou com uma pedra, mas aqui ele fala assim, o salário que foi diminuído para que vocês pudessem ficar ricos. Sabe quanto foi o lucro do Bradesco, do Itaú e do Santander no ano de 2021? Mais de 68 bilhões. Sabe por que foi isso tudo? Da onde que veio o dinheiro do lucro dos bancos, das instituições financeiras? Do empobrecimento da população. Se você não percebeu que a pobreza aumentou, se você não percebeu que a vida está mais difícil para você, você está muito alienado.
O que está escrito aqui é que o salário diminuído é como a morte que alguém pratica. Só que essas pessoas cauterizaram as suas mentes e nós começamos a reproduzir esse tipo de cauterização nas nossas relações também. Fizeram comigo e eu agora faço com os outros. Chumbo trocado não dói. Dói, irmão, porque a nossa consciência, ela vai clamar contra nós. Eu fico me lembrando também de Dom Paulo Evaristo, quando era arcebispo em São Paulo, salvo engano meu, e depois de uma missa, e na homilia, ele havia dito que Deus é o eterno vingador contra todo crime, contra a dignidade humana. A ditadura militar havia acabado, foi posterior a 1985, e quando todo mundo foi embora, um senhor ficou no banco e o procurou e disse: o senhor falou que Deus é o vingador contra os crimes contra a dignidade humana e que a tortura é um crime contra a dignidade humana. Ele disse: é verdade, tortura não é só um crime contra o torturado, mas é um crime contra Deus. E como é um crime contra Deus, ele não prescreve. Nas leis dos homens, podem-se fazer acordo entre os poderosos para que eles não sejam responsabilizados, mas Deus não senta nesse banco e não faz esse acordo. E aquele homem baixou a cabeça e começou a chorar e disse: eu fui um dos torturadores do regime militar, o que vai ser de mim? Irmãos, eu não quero entrar no que foi dito para aquele homem, eu quero dizer para você é que aquele homem estava ali carregando também os seus fantasmas. Fosse um policial, fosse aquele que serviu ao regime militar, tivessem eles a legitimação do Estado, tivessem eles uma situação racional, o fato é que carregavam consigo aquilo. Sabe por quê? Porque a nossa consciência é a nossa essência. Você acha que você é a imagem que você vê no espelho. Você acha que você é o corpo que anda, que você banha, que você alimenta, que você cura. Mas você não é o corpo que você acha que é. Você veste o corpo. O corpo é uma roupa de carne onde a sua alma, o seu espírito, a sua consciência habita. Alma e espírito são palavras sinônimas para uma palavra chamada consciência. Nós somos consciências que andam. Então, quando Paulo, escrevendo ao Timóteo, disse que certos homens cauterizaram a sua consciência, eles escolheram não pensar naquilo. Eu não vou pensar nisso, eu não vou pensar nisso. Mas eles são o próprio pensamento. E em algum momento, essa cauterização não funciona. E a pessoa vai se haver com todos os pecados que ela cometeu. Pastor, mas o sangue de Jesus não purifica? Purifica. Purifica sim. Mas a injustiça traz consequências. O perdão de Deus te habilita a entrar num processo de aperfeiçoamento. Mas o processo de aperfeiçoamento é tirar de você o que é imperfeito. E o que é imperfeito em você é a injustiça que você praticou. Nós temos hoje um trabalho começando na igreja, que é uma célula muito pequenininha, que é ir à rua. Que é ir à rua, levar um pão, levar um leite, mas principalmente levar um ouvido, levar um olhar, levar um ombro, levar um tempo para que essas pessoas possam contar as suas histórias. Para quê? Para que a gente vai fazer isso, irmãos? Para que nós possamos trazer diante de Deus as histórias dessas pessoas, para que nós possamos começar a pensar a nossa vida. Temos nós utilidade nesse mundo? Nascemos nesse mundo para juntar coisas, juntar dinheiro, juntar bens, depois envelhecer e morrer e deixar tudo aqui? Ou nós estamos nesse mundo para reproduzir a justiça de Deus? O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Como hoje nós tivemos esse trabalho na rua, nós não continuamos o estudo de Efésios. E eu abri para que as pessoas que estiveram aqui pudessem propor um assunto. E alguém propôs um assunto: pastor, nós não entendemos muito bem o que acontece a partir da morte. Talvez uma falha nossa, crente há muito tempo, mas a gente não estudou isso. Eu disse: não.
Não é uma falha sua, é uma falha do sistema que não ensinou. É uma falha do sistema que não se preocupou em dizer para você, depois da morte tem acerto de contas, porque a morte não é final. A morte é apenas mudança de estado. Você conhece H2O? O que é H2O? Água, é a fórmula da água. A água pode se transformar em gás. Ela deixou de ser H2O? Ela pode se transformar em gelo. Ela perdeu a sua essência ou continua água? Quando nós morremos, é como a transformação do estado gasoso da água para o estado líquido, ou do estado líquido para o estado sólido. A nossa essência continua, nós só mudamos a nossa forma, mas a morte não acaba. Então, o maior erro que alguém pode cometer é viver nesse mundo achando que os prazeres desse mundo justificam a prática da injustiça contra o próximo. A prática da injustiça contra o próximo volta para a pessoa que praticou esse crime. E volta, e aí o Tiago diz assim, a vossa riqueza vai comer a vossa carne. Não adianta cauterizar. Deus vai cobrar, mas não é Deus que vai sentar como um juiz, você mesmo vai ser o seu próprio algoz. A sua consciência mesmo vai ser o seu inferno. Então, irmãos, e eu expliquei isso hoje de manhã, inferno na Bíblia é uma tradução da palavra Hades, que significa mansão dos mortos. Aqueles que morreram e não receberam a salvação pela fé em Jesus, estão na teologia judaica, na teologia cristã, esperando o dia do juízo final. Aqueles que morreram em salvação estão no seio de Abraão, no abraço de Abraão, guardados, também comparecerão diante desse juízo. Mas não acaba aí. Cada um de nós vai dar conta da justiça ou da injustiça que praticou. E o Tiago tem uma mensagem tão grande dizendo assim, o salário que vocês diminuíram. Sabe por que você está mais pobre? Porque diminuíram o seu salário. Irmãos, eu já não sei mais o que é caro e o que é barato. Eu perdi essa referência. Antes eu sabia o que era caro e barato. Agora alguém diz para mim, isso custa R$100. Eu não sei mais se é caro ou se é barato. Porque se eu disser está caro e não comprar, quando eu for lá fora e voltar, ele vai dizer para mim, subiu de preço. Aí eu vou dizer, era barato e eu não sabia, porque a inflação está comendo o meu poder de compra. Cada vez eu tenho menos em casa. As pessoas comiam carne todo dia, agora comem 2 vezes na semana. Quem comia 2 vezes na semana, agora come ovo. Quem comia ovo, agora não come mais. Quem tinha despensa cheia, agora compra um pouquinho. Quem tinha crédito na venda, na farmácia, já não tem mais crédito. Nós estamos cada vez mais empobrecidos e a nossa pobreza, a pobreza do povo clama diante de Deus. Nós lemos isso. O salário diminuído clama. Meu irmão, minha irmã, entenda a Bíblia e anuncie isso. Deus está vendo e Deus se proveu de um aparelho de cobrança chamado a consciência. Cada um de nós e cada pessoa desse mundo vai prestar contas ao pior de todos os juízes, a um juiz que não cede 1 milímetro, à própria consciência, porque Deus vai despertar a própria consciência para testemunhar de cada um. Por isso, aquelas pessoas que comparecerão, segundo a visão de João, diante do grande trono branco, levando o livro da sua vida, tem o livro da sua vida como a sua própria consciência lhes denunciando ou lhes justificando. Você é um reprodutor de injustiças? Você é uma pessoa que abre exceções para ganhar um pouquinho a mais? Você é alguém que acha mesmo que todo mundo pode ser passado para trás ou deve ser tratado com violência? Porque se você é dessas pessoas, eu vou te dizer que a sua própria consciência vai fazer o acerto de contas com você. Não vai ser agora não, mas num futuro muito breve. Fique de pé em nome do Senhor Jesus.